Este vídeo faz parte de uma série de 2 aulas sobre a crise das democracias na Europa no início do século XX e a ascensão dos regimes fascista e nazista. Nessa primeira parte falaremos sobre o fascismo italiano. Provavelmente você já ouviu aquela frase, o nazismo é um regime de esquerda, ou já se deparou com notícias atuais como esta, que deixam a gente até um pouco boquiaberto. Já viu filmes e séries retratando esse período histórico. Tudo isso acaba nos mostrando que quase 100 anos depois da ascensão do fascismo na Itália, ou cerca de 80 anos depois, mais ou menos, da ascensão do nazismo na Alemanha, o tema ainda é bastante relevante. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa parecia ter alcançado condições para consolidar as democracias. O que isso quer dizer? Democracia é um regime onde o principal líder, um presidente ou primeiro-ministro, é eleito através do voto. Mas por uma série de fatores, acabou acontecendo o contrário. O desenvolvimento de regimes totalmente totalitários, autoritários. A gente pode citar como exemplo o Benito Mussolini na Itália, o Adolf Hitler na Alemanha, o Antônio Salazar em Portugal, o Francisco Franco na Espanha e o Stalin na União Soviética. Podemos citar 2 motivos para a ascensão desses regimes totalitários. O primeiro deles é a dificuldade financeira, que acabou sendo gerada pela Primeira Guerra Mundial, e que foi agravada na crise de 1929. O segundo motivo é o receio do avanço dos movimentos socialistas e comunistas, que haviam tido êxito lá na Revolução Russa, a Revolução Soviética, dos bolcheviques. E essas ideias socialistas e comunistas eram muito comuns entre os operários da Europa inteira. Então isso vai gerar um grande receio, principalmente das elites desse país, para que isso não se repetisse em outros locais. Isso vai fazer com que esses setores da sociedade comecem, por conta do medo, a apoiar os partidos de extrema direita, porque eles tinham medo, por exemplo, de ter os seus bens confiscados. E nesse caso estou falando das elites, não das camadas mais baixas. Então, uma crise econômica, política e social é território fértil, tanto para ideias extremistas de esquerda, quanto para ideias extremistas de direita. No caso de ideias extremas de esquerda, a gente pode citar a Revolução Socialista na Rússia. E no caso de ideias extremas de direita, o caso dos regimes fascistas na Itália, na Espanha e Portugal e, obviamente, na Alemanha. Falaremos de alguns motivos que levaram à ascensão desse fascismo na Itália. O primeiro deles é que a gente tem que pensar que a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial acabou provocando uma grave crise econômica. Essa crise econômica gerou inflação, desvalorização da moeda, falência das empresas, tudo isso gera uma enorme crise social, devido ao agravamento da fome, da miséria e do desemprego. Estes fatos, todos juntos, acabaram favorecendo uma agitação social, greves, ocupações das fábricas e das propriedades. Os governos italianos naquele momento não tinham a capacidade de governar e nem resolver o problema da economia e nem os problemas sociais. Ou seja, a Itália vivia uma crise sem precedentes, política e social. E é dentro deste contexto que as ideias fascistas se tornaram extremamente populares. Sabe aquele político que aparece para solucionar todos os problemas e que ganha a população principalmente pelo apelo emocional e não pelo apelo racional? É aí que mora o perigo. E foi nesse contexto que o Benito Mussolini conseguiu ascender dentro dessa Itália pós Primeira Guerra Mundial. Em 1921, Benito Mussolini acaba fundando esse Partido Nacional Fascista. Ele acaba se tornando a figura principal. Esse partido acaba sendo apoiado pelos grandes industriais, pelos proprietários, pela classe média, também pelos desempregados e pelos ex-combatentes de guerra. Em 1922, ocorreu a Marcha sobre Roma, onde mais de 50 mil pessoas faziam parte dessa milícia armada chamada de Camisas Negras. O que levou o rei da Itália naquele momento, que era o Vítor Emanuel III, pensar, para evitar uma guerra eu preciso juntar o partido fascista ao meu governo. Então ele vai convidar o Benito Mussolini para fazer parte do governo. Isso acontece no dia 29/10 de 1922. 2 anos depois, em 1924, recorrendo à violência e à fraude, o Partido Nacional Fascista consegue vencer a maioria dos cargos nas eleições. Cerca de 65% de todos os eleitos eram do partido fascista, ou seja, a partir daquele momento, ninguém mais podia frear os interesses
do fascismo dentro da Itália. A primeira delas é o totalitarismo, que seria a submissão do Estado ao chefe e utilizaria recursos e ameaças e forças repressivas para obter isso. O segundo princípio é a censura à imprensa, ao rádio, ao teatro e ao cinema. Depois, a criação de uma polícia política, que era a OVRA, que era a Organização de Vigilância e Repressão do Antifascismo. Outra característica e princípio era a proibição dos partidos políticos, à exceção do Partido Nacional Fascista, ou seja, eles queriam apenas o Partido Fascista no poder. Outra característica do fascismo italiano foi a criação de uma milícia armada, que eram conhecidos como os camisas negras, que perseguiam os opositores do regime. Outro princípio do fascismo italiano era o antissocialismo, o anticomunismo e o antiparlamentarismo. Só podia ter um único partido, como a gente já comentou. Outra característica é o culto ao chefe, principalmente a figura do Duce, que era o Benito Mussolini, considerado o salvador da nação. Outra característica, em princípio, é o nacionalismo. A nação é o valor mais importante a se defender. Por isso que exalta-se a história da pátria e o seu passado supostamente glorioso. No caso, o passado lá do Império Romano. Outra característica era o imperialismo. Eles queriam desenvolver um movimento expansionista, forma de criar um império poderoso. As principais posses eram no continente africano e algumas pequenas posses dentro da própria Europa. Outra característica era o militarismo, demonstração de força militar, principalmente através das paradas militares e os desfiles dos camisas negras. Outra característica, em princípio, era a proibição das greves, dos sindicatos, que foram substituídos por corporações que tinham o objetivo de unir os trabalhadores e os patrões dentro de organismos comuns que eram corporações. Essas corporações elas não tinham como objetivo a luta de classes, ou seja, eles queriam que os trabalhadores se subordinassem aos interesses do governo. Violência e regime de terror. Propaganda extrema, muita quantidade de propaganda em todos os meios, seja por filme, seja através dos jornais, de outdoors, de música, do teatro, enfim, ele estava presente na propaganda em todos os meios de comunicação. A educação e o controle da juventude, através, por exemplo, da juventude fascista, que reuniu milhares de jovens italianos. E também o controle da cultura. Tudo era censurado e tudo passava por uma série de regras e uma série de limites para que não se expressasse qualquer oposição ao regime fascista. Che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi.